Olá, amigos, nossa saudação fraterna a todos, esperando encontrá-los todos saudáveis, com muita paz em seus corações. Nós vamos dar sequência aos nossos vídeos sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, onde já fizemos alguns vídeos que estão no nosso canal aqui do YouTube. Os irmãos que quiserem entrar em nosso canal vão encontrar uma série de palestras já gravadas, todas palestras curtas, que não passam de 30 minutos, onde nós estamos abordando a mensagem de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. Então, nós dando sequência, hoje nós vamos conversar sobre uma passagem de Jesus, quando ele manda que Pedro lance as suas redes em alto mar, né? Isso está no Evangelho de Lucas, e que é chamado de a pesca maravilhosa, né? Então, nós vamos aqui ver, passar, né, a leitura dessa passagem para encontrarmos aqui a mensagem espiritual para todos nós. Porque nós sabemos que todas essas passagens, todas essas imagens utilizadas por Jesus, elas são representações simbólicas de uma mensagem. Aí nós vamos ver o que significa o alto mar, né? O que significa o arrebentar as redes, que eles pegaram tanto peixe que as redes se romperam. Vamos ver o que isso está dizendo para nós nos dias de hoje. Mas nós vamos então fazer uma leitura, os irmãos nos permitem que nós possamos ler para podermos adentrar a essência da mensagem, né? Então, isso aqui está no evangelista Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 5, e vai até do capítulo 1, do versículo 1 até o 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, lá na Galileia, né, que é o mesmo Tiberíades, né? E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Eles tinham saído já da pesca, né, porque não haviam pego nada. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Aqui é bastante interessante a gente dar uma paradinha para poder ver essa questão de que Jesus entrou no barco e a multidão ficou na praia. Isso tem um significado muito interessante para nós refletirmos, né? Porque Jesus ele entrou no barco. Esse barco representa um trabalho, uma ação. Jesus estava ativo. E quem estava na praia estava fazendo o quê? Estava ouvindo apenas. Provavelmente se admirando da beleza da mensagem de Jesus, mas que, se ela não fosse refletida, eles não passariam do aplauso, né? Aplaudiriam, né? Mas daqui a pouco já teriam esquecido, cada um voltaria para as suas casas, para seus trabalhos, para seus campos, para seus interesses materiais. Ou seja, a gente vê que só Jesus entrou na barca.
Isso tem um significado muito grande para todos nós. E cabe uma pergunta hoje: nós estamos qual é a nossa posição? Nós estamos na praia ouvindo o mestre ou já entramos na barca dele? Ou seja, já pegamos na charrua para trabalhar na sua seara? Isso é bastante significativo, né? Para que porque é muito comum as pessoas acharem, mas que beleza, o evangelho de Jesus é uma beleza, e ficam empolgados, né? E muitas vezes, mas passou a emoção, passou a empolgação, as pessoas voltam aqui à vida horizontal, ao plano terreno puramente, esquecendo que nós somos espíritos e precisamos, como tais, trabalhar espiritualmente, mesmo nas coisas materiais, porque nós temos que entender que tudo o que estivermos fazendo é sempre o espírito que está trabalhando, que o corpo é um instrumento apenas para o espírito, né? O corpo não pensa, o corpo não sente. Tudo isso são atributos do ser espiritual, dessa consciência imortal que nós somos. Mas a mensagem vai continuar. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aqui ele está usando a palavra largo, né? Isso quer dizer a mesma palavra faze-te em alto mar. Eu prefiro essa outra versão, né? Porque tem uma representação muito grande, porque fazer-se ao alto mar vai querer dizer que nós fôssemos à luta, porque quem vai ao alto mar, ele está sujeito às procelas, às ondas gigantes, tempestades, ventos, né? Mas ele pediu para que Pedro fizesse aquilo, no sentido de dizer para nós que nós não fujamos, né? Porque que a gente não corra, né, do trabalho, que a gente abrace o trabalho, abrace o compromisso. E quando Jesus chegou, eles tinham ido pescar, mas ali, no baixinho, não pescaram nada. Então é mais ou menos a famosa zona de conforto. Nós ficamos na nossa zona de conforto e com certeza fazemos muito pouco. Então essa questão de se lançar ao alto mar é um desafio para todos nós. Esse alto mar vai representar os compromissos que nós temos, né? Esses compromissos de mudanças nossas internas, né? Os trabalhos que podemos fazer em favor dos nossos irmãos e principalmente o grande trabalho que precisamos fazer em nós de passar a compreender o nosso próximo, né? E nós sabemos que para compreender os nossos irmãos, nós precisamos, antes de chegar nessa compreensão, é preciso nos armarmos de tolerância, que nem ninguém compreende se está portando a intolerância, né? Mas a tolerância você já vai com ideia, assim, preparado, né, para poder entender o próximo. Tolerar é no sentido de entender, de não julgar, né? E então a tolerância é uma espécie de antessala da compreensão, que se nós estivermos revestidos dessa paciência, dessa tolerância, nós chegaremos já na sala seguinte, que é a sala da compreensão. Não teremos dificuldades para compreender,
porque já trabalhamos antes a tolerância em nós. Então, nós já vamos, de certa forma, preparados para receber os nossos irmãos que nos tratam bem, mas também aqueles que não nos tratam muito bem, né? Então, isso é uma mensagem que a gente vê nessa simbologia do lançar as redes, né? E também a mensagem daqueles que lançaram as redes ali na calmaria, onde não havia nenhuma procela, nenhuma onda gigante, mas em compensação não pescaram nada, né? Então, isso a gente sabe, a história dos pescadores também é assim, quando eles se arriscam mais ao alto mar, eles estão sujeitos a pegar peixes mais significativos, né? E aqui nós vamos ver que depois Jesus vai falar para o Pedro e para os apóstolos que vai transformá-los em pescadores de almas. Então vejam aqui, já trazendo aqui para esse outro aspecto de pescar almas, ou seja, é a grande tarefa nossa de enfrentar os tumultos, né? Assim, os empecilhos da vida em favor das almas que queremos conquistar. Conquistar no sentido de amá-las, de levar carinho, levar gentileza, conquistar mais um amigo, mais um irmão nosso. Ah, mas ele não gosta de mim. Mas isso não impede você gostar dele, né? São duas coisas diferentes, que nós, às vezes, não fazemos e procuramos justificar com essa palavra. Não, mas eu não posso gostar dele porque ele não gosta de mim. Isso não é verdade, isso não é lei, né? Então, não significa que, por não gostar de nós, que nós não gostemos deles, né? Jesus vai dizer que os sãos não precisam de médicos, né? Então, quem precisa do nosso amor são esses irmãos que não nos entendem. Aí alguém poderia dizer, mas espera aí, Luiz, eles não merecem o nosso amor. E eu responderia que sim, que eles não merecem. Eles precisam do nosso amor. É diferente, né? Então, que a gente não procure justificar a nossa inoperância, né? A nossa negligência, a prática do bem, por questões semelhantes que nós estamos colocando. E aí a pesca maravilhosa, ela vai se transformar na grande pesca moral, né? que vai refletir e repercutir em nós mesmos com relação às nossas transformações. Porque depois aqui nós vamos continuar lendo, mas eu já vou antecipar, que a palavra que vai dizer que se romperam as redes. Que redes foram essas? Ele está se referindo às redes da pescaria? Claro que não. Ele está se referindo às nossas redes que, de certa forma, impediam que a gente fosse à luta, que a gente saísse daquela inoperância, saísse da zona de conforto. Essas redes precisam ser arrebentadas, mas elas vão acontecer na medida em que nós vamos trabalhar, na medida do trabalho que realizamos, que muitas vezes se torna exaustivo, mas necessário. Em função disso, essa rede que estava, de certa forma, a nos paralisar, elas vão se romper, né? Elas vão se romper. Então, de certa forma, a gente também pode ver ali a hora que eles estavam lavando as redes, né? Então, de certa forma, eles estavam alimentando aquela preguiça mental, estavam
alimentando a falta de disposição, permitindo que a tristeza, a melancolia pudesse se apossar deles. E aí é que eles não tinham vontade, né, de continuar a pesca. Mas como Pedro vai dizer, respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, Jesus apareceu e lhes estimulou. Então, nasceu de novo neles a esperança de ir adiante para poder pescar. Né? É mais ou menos como quando nós estamos trabalhando no bem e que poderemos, em algum momento, desanimar. Né? Mas ou vem um amigo nosso para nos estimular, ou a espiritualidade de luz vem em forma de inspiração nos estimular para nos reerguer e prosseguir e enfrentar o alto mar, né? E lançarmos as redes em alto mar, aí já no caso, é, obedecendo a esse esforço de continuar o trabalho. Aí essas redes já são, de certa forma, as positivas. As que se romperam são aquelas redes é, da zona de conforto, as redes do desânimo, né? As redes, enfim, daquelas situações que estavam em função de não terem pego nada, porque também ficaram por ali, não foram para o alto mar. Né? Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então, foi um trabalho altamente produtivo na área, no caso nossa, né, na área assistencial, na área de trabalho pelo nosso próximo, e toda aquela rede que estava nos prendendo, impedindo que nós fôssemos à luta, essas redes se romperam. Né? Dada a grandeza do trabalho que nós realizamos. De formas que, então, é importante essa reflexão para que a gente possa entender a importância de nós estarmos com Jesus. A gente vê aqui também que quando eles estavam sem Jesus, era uma coisa, estavam ali nada, apenas aproveitando a calmaria. Mas com Jesus eles tiveram a coragem, a força, né? Foram intrépidos para lançar-se em alto mar, sem medo das procelas, sem medo das divergências do mundo, do tempo, enfim. Mas com Jesus, essa fortaleza nos acontece. Então, que a gente nunca perca as nossas esperanças diante das dificuldades, né? Diante das procelas da vida, das ondas gigantes que muitas vezes parece que nós não vamos conseguir ultrapassá-las, mas com Jesus nós vamos ultrapassá-las e não só ultrapassá-las, vamos ultrapassá-las produzindo, porque nós poderemos atravessar essas procelas da vida chorando, se lastimando, lamentando, porque Deus esqueceu de mim. Não, é atravessar as procelas de cabeça erguida, com serenidade, como a gente costuma dizer, tocando o barco, né? Tocando em frente, como diz a música do Almir Sater, né? Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Olha que lição, né? Então nós estamos, digamos aqui, trabalhando na seara, num processo assistencial, e sabemos que tem um outro grupo, outros irmãos, às vezes até da mesma casa, mas que não estão ali.
Então eles estão chamando, convidando para ir auxiliá-los. Porque o trabalho que apareceu, caberia chamar mais pessoas, dada assim a dada assim a grandeza do trabalho, né. Então então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Ou seja, também produziram, né. Então isso é muito importante, porque a gente vê, por exemplo, lá na parábola do bom samaritano, o samaritano ele socorre o homem caído, pensa-lhe as feridas, enfim, coloca em sua montaria e leva até uma hospedaria. O que tem de lição ali? A lição é que ele percebeu que ele sozinho não conseguiria resolver todo aquele auxílio que precisava dar ao homem caído. Aí ele convidou o estalajadeiro, né, aquele proprietário da hospedaria, para auxiliá-lo naquilo, mesmo pagando, mas não tem problema. Ele não ficou com o bônus apenas para ele. "Ah, não, não, isso aqui eu vou ficar só para mim", ou coisa parecida, não. Ele ele convidou, né, também o estalajadeiro. Isso se chama delegar, delegar poderes para alguém, para nos auxiliar na tarefa. Se outro dia alguém nos perguntou, né, eh, como é que Deus, né, criou esse universo todo. E nós vamos entendendo com a doutrina espírita que Deus conseguiu, e está fazendo, porque o universo ainda está em formatação, né, através de seus filhos. Ele delegou aos princípios inteligentes, desde o momento da criação, desde o Fiat Lux, quando ele lança no universo, não apenas na Terra, no universo os princípios inteligentes, que são aquelas luzes, né, que está lá na Gênese, no chamado Fiat Lux. Faça-se a luz e a luz se fez, né. Isso significa que ele espalhou na sua casa, ou seja, no universo inteiro, dando atribuições para cada um, como nós vamos encontrar lá: "Ganhareis o pão com o suor do vosso rosto". Tem gente que pensa que isso é castigo. Não, isso é delegação. Vão se virar, vão trabalhar, conseguir a sua evolução através do trabalho prestado ao próprio Criador. Então muita gente pergunta: "Mas espera aí, Luiz, não foi Deus que criou?" Nós diríamos que sim, né. Então outro dia ainda estava falando com uma arquiteta: "Olha, essa casa ali eu que fiz", mas na verdade ela só desenhou a planta. Então todo o trabalho de Deus é uma espécie de trabalho mental. Na dimensão dele, que é a dimensão de eternidade, ele cria mentalmente e nós vamos, materializando aqui, a partir do momento que somos lançados no rio da evolução, a partir do momento da criação, porque Deus não parou de criar. Tanto é que hoje nós temos aí nos minerais esses princípios inteligentes que estão começando, outros já estão no vegetal, outros já estão nos animais, outros já estão no reino humano, mas Deus continua criando, criando e delegando poderes. Olha que coisa fantástica. Criando e delegando. Então que nós não nos sintamos super-homens, né, nem Mulher Maravilha ou coisa parecida, e vamos delegar aos nossos filhos, enfim, a quem de direito, para nos auxiliar na grande tarefa, porque a produção é muito maior, né.
quando a equipe trabalha. Isso também é importante, nós entendermos que nós poderemos formar grupos e continuar como grupos, mas poderemos transformar esses grupos em equipe, quando todos passamos a puxar para o mesmo lado, né? Buscando sempre o norte da vida. Então, cada um, claro que vai ter as suas ideias, poderá haver divergência de ideias, mas união na luta, união na força para que a charrua não pare, né? Isso que é importante que nós entendamos, né? De formas que, então, ele vai. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ambos os barcos, para, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles de barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Então, fica para nossa reflexão essa questão, né, das procelas da nossa vida. Nós estamos num plano de expiações e provas. Aqui, com certeza, Jesus nos lançou em alto mar para vir para cá, sabendo que aqui as ondas são gigantes. Mas ele não nos deixou órfãos. Ele diz que quando estivéssemos oprimidos, sobrecarregados, fôssemos a ele que ele nos aliviaria. Nós vamos notar que durante a sua trajetória aqui no nosso plano, por várias vezes ele socorreu os discípulos, mostrando que ele está sempre atento às nossas necessidades e quando se torna, né, necessário, ele está a nos auxiliar. Porém, ele sempre deixa que nós busquemos, né, os caminhos, as soluções para como superar essas procelas da vida, né? Então, nós precisamos estar prontos, sermos sempre otimistas, né? E diante das procelas, não reclamarmos, né? Porque o vento está batendo para lá ou para cá. Então, o que se recomenda é ajustar as velas. O vento não dá para mudar, mas podemos ajustar as velas, né? Nos ajustando ao que a vida está nos propondo e com a certeza de que Deus está no comando. Isso nós não podemos nunca esquecer. Nós somos filhos desse Pai amoroso. Nós não somos filhos daquele Deus mosaico, cruel, sanguinário, guerreiro, vingador. Nós somos filhos do Deus que Jesus nos apresentou, que é o mesmo Deus, né? Porém, com misericórdia. Aquele lá foi apresentado um aspecto acerca da justiça. Jesus veio apresentar um Deus de amor, um Deus de misericórdia, né? Então, nós temos a verdade da lei, a justiça da lei lá em Moisés. Em Jesus nós temos a misericórdia da lei e no Espiritismo nós temos a verdade da lei. Para que a gente compreenda o mecanismo dessa lei divina e a observância de que tudo está
no caminho certo. Tudo, tudo, tudo. As coisas vão mudando, com certeza, porque a vida é movimento, a vida é mudanças, né. Então, irmãos, nós estamos concluindo a nossa gravação de hoje, né, nosso vídeo, agradecendo, assim, de certa forma, a boa vontade dos nossos irmãos, aqueles que vierem a ouvir o nosso vídeo, e mais uma vez recomendar que os irmãos busquem o nosso canal no YouTube. O canal é com o meu nome, Luiz Miller, né? Luiz com Z e Miller com dois Is, não é com o tremato. Então é Luiz com Z, Miller, dois Is, dois L's e R. É só entrar com o meu nome ali no YouTube e já vão observar ali as diversas palestras, inclusive esta aqui, né? E nós vamos continuar gravando praticamente toda semana. Temos aí o interesse, né, e os planos de continuar gravando essas mensagens para chegar até o coração dos nossos queridos e amados irmãos. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus nos abençoe a todos, que Jesus possa continuar derramando paz e luz sobre todos os corações. Que assim seja. Muito obrigado. Fiquemos todos com Deus.